Então, primeira coisa, se eu tiver somente uma substância pura, né, eu já posso dizer assim, olha, eu tenho uma fase? Não é bem assim que funciona, tá? Então, vamos supor inicialmente que vocês têm um copo de água, né, como esse aqui, e esse copo seria um copo com água pura, né? Quando que eu vou ter somente uma fase, né? Se toda essa água ela estiver no mesmo estado físico, né? Porque vejam, eu poderia ter a água aqui, né? Como esse líquido, eu poderia ter um cubo de gelo que ainda continua sendo a água, mas já está no estado sólido, né? A água no estado líquido e no estado sólido, ela tem diferença ali de algumas características, né, algumas propriedades. Então, por exemplo, o líquido, as moléculas de água, elas vão estar um pouco mais distantes. Então, eu tenho certas características desse líquido. Quando eu tenho uma aproximação dessas moléculas, né, mesmo elas sendo, né, da própria água, né, as características desse estado físico, elas são diferentes, né? Então, a resposta é, sempre que eu tenho uma substância pura, eu tenho uma fase? Sim, desde que, né, eu tenha somente um estado físico. A partir do momento que eu tenha somente uma substância, mas mais do que um estado físico dessa substância no meu sistema, aí eu vou ter, obviamente, mais fases, né? Correspondente, nesse caso, ao número aí de estados físicos daquela mesma substância que eu tenho, tá? Então, ali no exemplo, né, vocês teriam um copo de água somente com um líquido, no outro sistema, um copo, né, com alguns sólidos, certo? Toda mistura é uma fase, né? Aí vem aquela questão da nossa definição de mistura homogênea e heterogênea que nós vimos na aula anterior. Então, toda mistura homogênea tem apenas uma fase. Essa é a definição própria de mistura homogênea, né? Alguns exemplos aqui de misturas homogêneas. Por exemplo, no estado líquido, né? Nós temos o primeiro exemplo aqui, que é uma mistura de água e etanol, né? Então, uma água aqui, a água e o etanol, né? Então, essas duas moléculas aqui, elas têm uma característica que elas conseguem se dissolver mutuamente, né, de forma, entre aspas, infinita, né? Não é disso que se trata. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não importa a proporção, né, de água que eu coloco no etanol ou vice-versa, eu nunca vou ter, por exemplo, uma separação de fases, né? Então, todo o etanol e a água, elas se misturam, né, em qualquer quantidade. Aí, nós já temos, por exemplo, no segundo exemplo ainda, né, com sistemas líquidos, quando eu tenho um copo de água e eu vou adicionando sal de cozinha, né? Então, nós sabemos, por exemplo, né, que quando eu começo a adicionar o sal, né, digamos que seja nesse meu copo aqui, né? Bom, as partículas de sal, né, elas vão até se dissolver, certo? Elas vão se dissolver ali, direitinho, tá? Mas nós sabemos também que existe um limite para isso, ou seja, não é toda a quantidade de sal que eu coloco nessa água que a água vai ser capaz de solubilizar, né? Então, se eu colocar uma quantidade muito grande de sal, né? Digamos, 2 colheres aqui, né? Eu posso ficar aqui ou esperar esse sistema entrar em equilíbrio e mesmo assim nós iríamos observar ainda um depósito, né, desse sólido embaixo, ou seja, existe um limite de solubilidade. Então, o que seria esse limite de solubilidade? É a quantidade que eu consigo adicionar de uma substância na outra, né, até que eu observe, por exemplo, que essas duas elas conseguem se misturar. Então, no caso aqui, por exemplo, do sal e da água, né? Vejam que eu adicionei uma quantidade superior aqui de sal
a ponto, né, da água não conseguir mais dissolver essa quantidade em excesso de sal, e esse sal, né, vai precipitar, né, não tem mais como ele ser solubilizado pela água. Então, qual é o limite de solubilidade, por exemplo, do NaCl na água? É 35,9 gramas a cada 100 ml. Significa que eu consigo adicionar, né, essa quantidade de sal, de 35,9 gramas, quando eu estou a 25 graus Celsius, e eu não vou observar a precipitação de nenhuma partículazinha de sal. A partir do momento, né, que eu adicionar, por exemplo, 1 graminha a mais ou 1 grãozinho de sal a mais, o que vai ser observado? Que haverá precipitação desse excesso que eu estou adicionando, além do limite de solubilidade, tá? No exemplo 3, né, eu coloquei para vocês um exemplo de mistura homogênea de gases, né? Então, uma coisa que nós temos que ter em mente é que os gases, eles, todos eles, né, sempre que eu tenho uma mistura somente de gases, eu vou ter uma única fase, né? Isso porque como eles têm, por exemplo, essa capacidade, né, de se movimentar muito grande, né, as moléculas, elas conseguem ocupar perfeitamente o recipiente que elas estão, né? Então, elas vão se distribuir todas de forma bastante homogênea, né? Então, sempre que eu tenho uma mistura de gases, eu tenho somente uma única fase, tá? O que que pode me impedir, digamos assim, né, de ter essa mistura inicialmente, né? Então, imaginem aqui no primeiro desenho, né? Eu teria um recipiente fechado, onde eu tenho, né, um NO2, e eu tenho, então, um outro recipiente também fechado, né? Então, a princípio, essa válvulazinha está fechada, onde eu tenho ar. Então, eu tenho as diferentes moléculas lá que compõem o ar, né? Oxigênio, nitrogênio, enfim. A partir do momento que eu abro essa válvula, ou seja, eu permito que esses dois recipientes eles entrem em contato, o que vai acontecer? Vai haver, então, uma migração, né, dessas moléculas, tanto do NO2, né, para essa região aqui, quanto essas moléculas aqui que compõem o ar para esse outro recipiente, né? Onde eu vou observar, então, que há uma homogeneidade em ambos os recipientes, ou seja, eles têm essa capacidade, sim, né, de se dispersar de forma a formar uma única fase, né? Então, sempre que eu pergunto para vocês a respeito de uma mistura gasosa, vocês sempre vão me afirmar, digamos assim, que eu tenho uma única fase, tá? Uma outra questão aqui que eu coloquei que é importante, né, seria a definição de solução sólida. Então, nós vamos ver bastante lá em Ciência dos Materiais, né, essa questão de soluções sólidas. Quando que eu tenho uma solução sólida? Então, imaginem que eu estou fazendo uma liga metálica, digamos, né? Posso dar o exemplo de um cobre com níquel. Então, quando eu faço essa liga, né, o cobre e o níquel, eles são semelhantes àquela questão da água e do etanol. Eles conseguem se solubilizar entre si, né, de forma infinita, ou seja, né, eu consigo misturar qualquer quantidade de cobre no níquel e vice-versa, e eu não vou estar formando, né, nenhum depósito, digamos, de um desses dois metais na minha liga. Eles são tão parecidos, né, que na verdade é como se praticamente os átomos eles não sentissem muita diferença ali, né, quando eles dois se misturam. Então, numa liga dessas, né, nós iríamos observar, então, mais ou menos essa imagem aqui microscópica, onde nós não temos nenhum depósito, nem de cobre, nem de níquel, né? É possível obter essas soluções sólidas, né? Veja que eu já falo soluções porque eu já estou dizendo que é uma mistura homogênea, né? De outras ligas, por exemplo, então nós vamos ver que sim, digamos assim, ó, a questão do ferro alfa, né? Então, quando nós temos um metal que ali uma liga que nós chamamos de ferro alfa, que é uma mistura de ferro e carbono, né? O carbono ele consegue se misturar dentro da estrutura cristalina ali do ferro, né?
de forma homogênea. Então, não é observado nenhum depósito de carbono, mas, de novo, até, nesse caso, um certo limite. Então, vai haver uma quantidade de carbono que eu vou começar a adicionar nesse ferro, né? Que o ferro não irá mais comportar, né? A gente vai aprender bastante isso, então, nessa outra disciplina de materiais, a ponto de eu começar, então, a ter depósitos de uma outra substância, né, formada de uma quantidade maior de carbono, e aí, nesse caso, eu teria mais do que uma fase. Então, a partir do momento que eu tenho essas soluções sólidas aqui, né, onde os componentes eles estão perfeitamente solubilizados ali, né, e dispostos homogeneamente na minha solução ali, na minha estrutura, eu tenho então uma única fase.